Não, muito tem se falado aqui desse diferencial de juros, né, do Brasil. A gente já mostrou isso aqui no passado, né, como ficou muito alto lá no final de 21, né, e 22, por isso que o Brasil teve aquele ralizão, né, 23 de todos os ativos e tal, né, o ponto de partida estava muito atraente. No Covid foi o contrário, né, esse diferencial de juros aí chegou abaixo de 2, por isso que a moeda desvalorizou tanto. Acho que aqui no Brasil muito se foca no esse diferencial de juros, quer dizer que eu deveria ficar na moeda local ou não, né? Ou deveria ter dólar, etc. Né? De novo, acho que é um reflexo dessa bifurcação. Os Estados Unidos está na fronteira de tudo que está crescendo no mundo, indo bem no mundo. O Brasil tem algumas coisas que tem potencial, mas não está nem apontando para o gol correto. E e aí, né, a gente vê essa boca de jacaré, e a Selic um ano à frente do Brasil 12,70, que né, a gente mostrou no contexto de bancos centrais no mundo inteiro cortando, com exceção do Japão. Então, os Estados Unidos cortando até com menos corte que está precificado agora, a gente vai para um diferencial de juros de 7,6% próximo ano. Então, é muito assim, uau, deveria deixar em ativos brasileiros. A gente acha que, né, essa é uma percepção errada, é meio contraintuitivo. Né? Pensa assim, se você compra um ativo internacional, você faz o hedge de volta para o Brasil, você fica com esse diferencial para você. Se você está disposto a ficar com risco cambial de real, se você está disposto a manter os seus ativos em reais, você pode comprar ativo no mundo inteiro e pegar esse carrego para você. Né? Um pouco isso. Normalmente tem um spreadzinho que você perde de mais ou menos 1,5%, né? Então, simplificando, está dando uns 6 e pouco. Quando a gente olha, né, sei lá, para o futuro, mais anos, isso até é, né, meio estável, até abre um pouquinho. Então, a gente começou a falar, o gráfico que todo mundo sempre circula aqui no Brasil é a TIR, né, das utilities no Brasil, como é que está atraente, talvez é uma oportunidade comprar elas, como que a gente tem um juro real tão alto, etc., são bem tocadas. E a gente já acompanha muito utilities lá fora, né, que é o melhor setor do ano, esse ano. Né, a gente já falou de eletrificação, né? Poxa, mês passado teve umas notícias, né, de algumas, como é que se fala, usina nuclear sendo reativada nos Estados Unidos, né, porque a demanda de energia vai estar num ponto de inflexão, tem um crescimento, né, incrível vindo dos data centers. Né, então a gente até montou um slide, mas talvez fique para a próxima disso, a gente já trouxe no passado também. Mas isso eu acho que é uma oportunidade gigante, é coisa que todo hedge fund está de olho nos Estados Unidos, né? Que nem, acho que um ponto principal que eu tentei falar com o AI, né? Tem muita coisa acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Acho que tem muitas oportunidades, talvez a maior delas está nesse mundo aqui de, né, demanda de energia. Né? Teve um call ontem falando de data center e energy growth, foi um dos calls, né, com mais gente ouvindo, né, dos últimos tempos, então acho que é um tema, né, que está muito, né, na moda. E foi o setor que mais subiu, e ainda assim, quando você faz esse hedge de volta para real, a gente calculou a tira aqui de todas as empresas dos Estados Unidos, então basicamente aqui essas barrinhas verdes são as utilities brasileiras, as azuis são as utilities americanas, com, né, o carrego. Né? A parte azul é a TIR real em dólar que você recebe, e aí o total é quando você converte de volta para reais, vai ficar maçã com maçã. Né? Então, que a gente começou a olhar esse setor, falou, esse setor meio que sobe que nem reloginho, dando uns 10% em dólar, faz uma década, assim, né, nominal. Então, você olha meio que o ROE que o cara recebe, né, o retorno real que ele recebe, mais ou menos uns 9%, 10%, trade um prêmiozinho de book, então quando você faz a TIR lá, acaba sendo, né, uma TIR mais ou menos, na média, uns 6,5% em dólar real, né? Lembrando que o juro real nos Estados Unidos é mais ou menos 2%, né? Então bem mais que o juro real nos Estados Unidos. Aí você converte para reais e você fica com essa média de 13% de TIR real em reais. Né? Lembrando que você já está convertendo e já está tirando aquele 1,5%, que é né, o que você perde, né, quando você converte. E ainda assim você fica com uma TIR de 13%, sendo que você não tem o risco, né, regulatório que você tem no Brasil. Né? Nos últimos dias a gente viu algumas notícias assim, né, nesse setor assim, que, né, não tenho nem coragem de falar na live. Né? Mas né, eu acho que né, lá é um negócio, né, super claro, empresas grandes, líquidas, que você ainda tem esse potencial de crescimento de demanda de energia brutal. Então, sei lá, achei que era legal trazer essa ótica. Esse é um assunto que a gente tem falado muito.
para quem está olhando para 2025 e pensando, poxa, o S&P já subiu, pensa quanto carrego que agora você recebe para comprar ativos internacionais. Né? Então, quando a gente pensa no nosso asset allocation aqui dentro da casa, a gente tem algumas estratégias, né, focadas nisso, que é basicamente você consegue ter ativos internacionais que ainda estão com valuation atraentes, que estão com histórias bastante interessantes. Agora, finalmente, está com juro real positivo, está com uma correlação também entre equities e bonds que te defende quando você monta um portfólio internacional. Então, a gente acha que montar uma carteira de ativos internacionais, ou investir em estratégias internacionais, onde você faz esse hedge de volta para reais, é uma alocação boa pensando no próximo ano. Talvez no próximo review a gente traz um pouco mais sobre isso, mas a gente queria introduzir esse tema, dado que esse diferencial realmente abriu muito e só está fazendo isso ficar mais atraente do que era antes. Só para complementar, às vezes o investidor tem a visão de que investir lá fora você precisa comprar o dólar, e daí fala, estou comprando o dólar num patamar caro, daí ele volta e dá um desconforto. O que a gente quer amassar a mensagem é que você consegue ter acesso aos investimentos internacionais em reais. E você leva boa parte do CDI para você. Não leva tudo, você deixa um prêmio, você não vai levar os 12, você vai levar 7, mas você tem exposição a ativos subjacentes que vão te dar retornos muito mais atraentes, com menos risco do que ativos brasileiros. Eu acho que isso que a gente tenta passar essa mensagem, né? Como uma alternativa muito boa para investir, que não é só o preto no branco. Tem que ter dólar, não tenho, deu dólar volta, a Kamala ganha. Não, esquece isso. Investe em ativo lá, ainda você leva o melhor dos dois mundos. O ativo internacional e uma boa parte da Selic para casa. Outro jeito de pensar as ações são um ativo real, né? No mínimo deveria crescer com lucro, com inflação. Se você converte para reais, você fica com 6 e pouco aqui nessa conversão, você está pegando mais ou menos a NTNB. Yep. Então você está se defendendo lá, o juro real você já está pegando, e a inflação, né, as empresas deveriam estar repassando preço, crescendo, pelo menos isso, né? Então assumindo, né, tem dividendo também, que, né, não está nessa, né, a gente nem está incluindo aqui, porque, né, não deveria fazer muita diferença, porque você deveria, né, crescer, isso está tudo incluso no pacote. Mas é um pouco isso, você está, poxa, eu vou ficar na B, que está com 6 e pouco, você já pega esse 6 e pouco, e aí depois você ainda tem essas ações que deveriam crescer ao longo do tempo numa jurisprudência, né, americana nesse caso, mas também é parecido para o mundo desenvolvido. E só fazer um esclarecimento, esse gráfico da esquerda, o 7,64 já considera cupom cambial, tá? Então, por isso que a curva, que é Fed Funds de um ano, à frente mais cupom, por isso que dá 5,10. Entendi. Isso não era que a curva é 3,5 hoje, né? Então, senão seria 9. Exatamente. Tá, seria 9. Então, você já leva 7,60 mais que no NTNB real. Entendi. Já está na conta assim, o que o investidor leva no bolso, incluindo o custo de cupom cambial. Exatamente.